entre os irmãos, podendo juntos, Senhor, levantar nossa voz em adoração a Ti, Senhor. Que nesse momento, Senhor, quando estivermos louvando a Ti, Pai, a gente possa lembrar do sacrifício, Jesus, que Tu fez voluntariamente naquela cruz, Pai. Ó, Senhor, Tu não deixou que a cruz te fizesse desistir, mas Tu olhou, Senhor, para a alegria que te foi proposta, Senhor, e Tu se alegrou em ver que muitos seriam salvos pelo Teu sangue vertido naquela cruz, que os nossos passados, nosso pecado seria apagado pelo sangue do Teu nome, e Tu sendo nosso advogado diante de Deus, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu é um Pai de amor bondoso que nos recebe e nos aceita, Pai. Então fala com cada um de nós essa noite, Pai, que a gente possa Te adorar lembrando de tudo aquilo que Tu fez por nós, e que as Tuas promessas são reais, que Tu não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás nas Tuas promessas, Pai. Então, Pai, leva-nos mais fundo, numa atmosfera mais profunda em Ti, Senhor. Nos leva para águas profundas na Tua presença, Pai. Que não venhamos nos conformar com um nível raso, Pai. Que não venhamos nos conformar com aquilo que a gente tem recebido, Pai. Mas que a gente venha ser grato com o que tem recebido, mas com fome e sede de mais, de ver mais o Teu agir, Pai. De ver mais o Teu operar, de viver no nosso dia a dia na vida que Tu tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos o amor, Senhor. Hoje nós Te pedimos dons nessa noite, Pai. Vem e derrama os Teus dons sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E acima de qualquer dom, Pai, está o amor. E nós Te pedimos, dai-nos amor, Senhor. Porque se tivermos amor, todos saberão que nós somos Teus discípulos, Pai. Todos saberão que andamos contigo, Jesus. Então aumenta-nos o amor, que a gente possa amar os outros, não como amamos a nós mesmos, mas como Tu nos amou, que foi numa nova fronteira, muito além do que nós podemos imaginar, mas Tu nos mostrou, então nos leva a ter esse amor, Senhor. Ó Senhor, os céus estão abertos sobre esse lugar, Pai, a Tua presença para sobre esse lugar, a Tua presença já está sobre a vida de cada um, Pai. Então nós pedimos, Espírito Santo, manifesta Teus sinais aqui nessa noite. Vem e rompe, Senhor, as trevas agora em nome de Jesus. Todo o poder das trevas está derrotado no nome de Jesus. As trevas fogem quando escutam esse nome, Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, o nosso amigo. Ó Espírito Santo, nós valorizamos a Tua presença aqui e clamamos, vem com a Tua presença. Toca os nossos corações, Pai, e que nossa adoração venha ser como um aroma suave, subindo ao Teu coração, Senhor. Senhor, se alguém está aqui triste, chegou hoje, Senhor, cansado, ou chegou meio confuso, Pai, que está se sentindo todo meio errado, Senhor Deus, toma essa vida agora, Pai, que possamos descansar diante da Tua presença, Pai, e que Tu venha alinhar cada coisa, Pai. Vem com Tua alegria, Pai. Senhor Deus, toda depressão é rompida em nome de Jesus. Não aceitamos, Pai, depressão, não aceitamos espírito de mentira e sofisma de Satanás. Cai por terra em nome de Jesus. Nós Te adoramos porque Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Tu é o príncipe da paz, Senhor Jesus. Tu és adorado, então vem nesse lugar e toma teu lugar de honra aqui, Pai. A liberdade, se nós podemos Te adorar com liberdade, Deus. Tu conquistou essa liberdade lá na cruz, aquele véu se rasgou, Pai, e não foi recosturado, Pai. Tua presença está sobre toda a terra, Pai, e nos nossos corações. Então leva-nos confiadamente, Senhor, diante do trono da graça, da Tua misericórdia, Senhor. Que a gente possa se achegar a Ti, Senhor, com confiança, porque temos alguém que comprou esse preço para nós, que foi Jesus, nosso Salvador. E a Eles damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e uma salva de palmas para glorificar o Seu nome, que é exaltado, é digno sobre os céus, sobre a terra e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, jovens. Vamos nessa noite louvar a Deus. Louve Ele com as suas palmas. Onipresente em tudo estás, os montes e vales dentro do meu coração. Tu estás, Tu nunca nos deixa presente, Tu és, livrou-nos das trevas para a Sua luz, salvou, à frente Tu estás, reina, reina, eterno Deus,
coisa que tu não desfaz. A tempestade se acalma ao teu falar. Jesus, não há poder maior que o teu. Toda batalha na cruz tu venceu. Reina, reina, eterno Deus. Reina, reina, nós te buscamos por quem tu és, seguimos a ti por onde for. Reina, reina, eterno Deus. Toma-me, eu quero estar só em ti, só em ti. Toma-me, eu quero estar só em ti, só em ti. Vamos declarar, reina, 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 eterno Deus. Reina, reina, nós te buscamos por quem tu és, seguimos a ti por onde for. Reina, reina, eterno Deus. Aleluia, aplauda a Cristo nessa noite. Toma-me, eu quero estar só em ti, só em ti. Toma-me, eu quero estar só em ti, só em ti. Toma-me, eu quero estar só em ti, só em ti. Aplauda Ele nessa noite. Bem, jovem, tu conhece todo mundo que está ao redor de ti? Se tu não conhece alguém, te apresenta para essa pessoa. Se é uma pessoa nova, dá as boas-vindas para ela. Nós queremos que nós estamos em comunhão nessa noite, amém? Tu podes tomar meu coração com simples pensamento sobre ti. Na escuridão deixa a luz brilhar, enche-nos de amor. Tu podes tomar todo o meu ser, não posso controlar nem me conter. Enche-me até eu transbordar, enche-nos de amor. Vamos declarar: eu pertenço a ti. Pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Tomar meu coração com simples pensamento sobre ti. Na escuridão deixa a luz brilhar, enche-nos de amor. Tu podes tomar todo o meu ser, não posso controlar nem me conter. Enche-me até eu transbordar,
ti, pra sempre eu. pertenço a ti. E eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Queimou meu coração, o amor e meu querer, somente a ti. Como encheste esse lugar, teu amor vou abraçar, Deus, somente a ti eu pertenço. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti, Deus. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Queimou o meu coração, O amor e meu querer, somente a ti. Como encheste esse lugar, teu amor vou abraçar, Deus, somente a ti eu pertenço. Eu pertenço a ti. sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Queimou meu coração, o amor e meu querer, somente a ti. Como encheste esse lugar, teu amor vou abraçar, Deus, somente a ti eu pertenço. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Pra sempre eu pertenço a ti. eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, pra sempre eu pertenço a ti. Aleluia. Queimou o meu coração, o amor e meu querer, somente a ti. Como encheste esse lugar, teu amor vou abraçar. Somente a ti. Eu pertenço a ti. Pra sempre eu pertenço a ti. Eu Pertenço a ti. Eu Pertenço a ti. Pra sempre eu pertenço. eu pertenço a ti. Feche seus olhos nessa noite, levante as tuas mãos. Pai, nessa noite nós queremos desfrutar da tua presença, Pai. Mas não apenas isso, Senhor, nós queremos também te louvar, Pai.
quão grande, Pai, quão forte Tu és, quão imenso é o Teu amor, Senhor, que nos envolve, Pai, mesmo nós pecadores, o Teu amor, Senhor, nos envolve. E conhecendo isso, Pai, a importância e a grandeza disso, nessa noite, nós queremos Te render todo o louvor, Pai, toda a adoração, Senhor. Jovem, nessa noite, eu Te peço que você adore a Ele de todo o teu coração. Entregue toda a sua vida a Ele. Seja um adorador. Não apenas nessa noite, mas na tua vida, seja um adorador. Mas nesse momento, como igreja, como jovens, como corpo de Cristo, vamos levantar Ele acima de tudo, colocar o nome dEle acima de tudo. Pai, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito nessa noite. É pela Tua palavra, Senhor, colocar o Teu nome acima de tudo, reconhecendo a Tua importância e quão grande Tu és. Receba o nosso louvor. Receba o nosso louvor nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Céu, nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra quem não clamará, Jesus, Jesus. Em Seu santo trono está, das batalhas o leão. Invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue que verteu. Tu és um rei, Tua é a glória, Tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, Tua é a honra, Tu és Jesus, aleluia. Cara, não há no céu, não há no céu nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra que não clamará, Jesus. Em Seu santo trono está, das batalhas o leão. Invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações. Vamos declarar: Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tua é a glória, Tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor,
Jesus. Aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia. Tu és o Rei, tua é a glória. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia. Tu és o Rei, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia. Tu és Jesus, Santo, Santo, poderoso é Senhor Jesus. Acima de tudo, acima de todos, tu estás. Oh, oh. Vem Deus, vem Deus, vem Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti nesse lugar, Senhor, nesse lugar, Senhor. Precisamos de Ti. Deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença. Quando caíram em seus ombros as impurezas, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, Foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando caíram em seus ombros as impurezas da humanidade,
a morte Ele venceu. O véu se rasgou e hoje livre sou. E hoje livre sou, a morte Ele venceu. E hoje livre sou. E hoje livre sou. Somente em Ti, Senhor. Somente Tu és adorado nesse lugar. Somente Tu és entronizado nesse lugar. Por isso, jovem, nesse momento, erga as tuas mãos aos céus e desfrute da presença do Espírito Santo de Deus, que habita nesse lugar, que quer habitar na tua vida. Diga a Ele: único amor, Cristo Salvador, o preço Ele pagou na cruz. Diga: único amor. Único amor, Cristo Salvador, o preço Ele pagou. Diga: na cruz te adoramos, Jesus. Adoramos o Rei. Tu és adorado, Jesus. Adoramos o Rei. Tu és Jesus. Declare: adoramos Jesus. Diga: único amor. Único amor, Cristo Salvador, o preço Ele pagou na cruz. Te adoramos, adoramos o Rei Jesus. Adore o nome dele, diga: adoramos o exaltado, exaltado nas alturas, tu
exaltado nas alturas, tu és santo. Diga exaltado, exaltado nas alturas, tu és santo, tu és santo. Exaltado nas alturas, tu és santo, santo. Exaltado, exaltado nas alturas, tu és santo, tu és santo. Exaltado nas alturas, tu és santo, somente Ele é santo. Diga, tu és santo, exaltado nas, tu és. Santo é Senhor Jesus. Santo, Pai, exaltado nessa noite. Tu está acima de tudo, Senhor, e de todos. Tu está, Senhor, acima de tudo e de todos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Oh, 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 oh.
a tua voz, declare para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Vamos declarar que Ele é santo. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar. Te adorar, eu vivo só pra te adorar. A morte venceste, o véu tu rompeste. O céu te adora. Vivo estás, és invencível. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória acima de esse nome é, poderoso esse nome é, o nome, vamos declarar, és invencível, és invencível,
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Feche os teus olhos e fale com Ele. Senhor, nós te exaltamos, Deus, porque todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti, Deus. E nós nos voltamos para Ti essa noite, Senhor, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor. Porque Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Exaltado por todas as nações, exaltado em todos os lugares, daqueles que Te reconhecem como o único e suficiente Salvador, Senhor. E essa noite nós levantamos as nossas vozes, Deus, levantamos as nossas mãos, para reconhecer que não somos nada sem Ti, Deus, que não passamos de trapos de imundícia, Senhor, mas mesmo assim Tu escolheu nos amar, Senhor. Mesmo assim Tu nos chamou para uma vida em abundância contigo, Senhor. E o quanto temos andado indiferentes a isso, Senhor, nos desperta para o poder do Teu nome, para o poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Cristo Salvador. Te exaltamos, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Deus. Seja entronizado neste lugar, Senhor. Seja entronizado através dos nossos louvores, Senhor. Nós Te exaltamos e cantamos mais uma vez a Ti. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Cante o mais alto que você puder. O nome. Isso, adore a Ele. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Nome de Jesus. Aplauda Cristo, bem forte. Aleluia. Amém. 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 Pode tomar teu assento. Eu estou muito feliz por poder falar da pessoa que eu mais amo, Jesus Cristo, meu Salvador. E é muito louco como é que as coisas acontecem, porque há umas 2, 3 semanas atrás aconteceu uma coisa, e Deus falou algo comigo, e aquilo ficou no meu coração, martelando. E quando o Dionísio falou que não ia poder estar hoje, que tinha um compromisso, e pediu para mim estar aqui, eu comecei a orar sobre isso. Porque às vezes, por mais que Deus fale alguma coisa com a gente, às vezes é específico, é só para mim. É algo que Deus precisa tratar na minha vida. É algo que Deus precisa falar comigo. Ou se fala contigo. E eu comecei a orar sobre isso e sobre o que Deus queria falar comigo e com vocês. E eu senti nos últimos dias para mim falar sobre o que Deus falou comigo aquele dia. E mesmo assim, quando tu
prepara alguma coisa, é uma responsabilidade gigantesca. E a gente fica com o coração palpitando, e a gente fica com aquele nervo dos teus achismos, das coisas que tu acha que é certo, do jeito que tu acha que tem que ser feito. E eu pedi para Deus que, se realmente fosse a vontade dEle, de eu falar sobre isso comigo e com vocês, que o louvor me confirmasse isso, que se não fosse, que mudasse tudo e Deus falasse o que Ele quisesse fazer e falar, e não o que eu quisesse. E olha que loucura, o primeiro louvor a gente cantou Reina, Reina, Teu Espírito. Depois nós cantamos Eu Pertenço a Ti. Depois nós cantamos Tu és o Rei, Tua é a glória. Depois nós cantamos Deixou Sua glória. Depois nós cantamos Único Amor, Cristo Salvador. E agora nós cantamos que Ele é exaltado, que no nome dEle há poder. Todas as canções falando de Jesus. E o que o Senhor falou comigo alguns dias atrás foi exatamente isso. Que o que Cristo oferece, Ele é. E não precisa de mais nada. É só isso. Eu estava vindo no carro e escutando uma música, e a música falava isso. E eu comecei a prestar atenção naquilo e botei para repetir. E Deus começou a falar comigo sobre o que Ele oferece, o que Ele é. O que Ele oferece, o que Ele é. O que Ele oferece e o que Ele é. E o quanto a gente tem andado insensível e indiferente a isso. Eu e vocês. Porque a gente entra na correnteza do mundo, do turbilhão das coisas que o mundo nos oprime a viver. Do que a sociedade nos diz que devemos ou não fazer, que devemos ou não comprar. Aonde devemos ir e não devemos ir. E nós acabamos nos alimentando só de culto. E eu quero perguntar para mim e para vocês. Nós cremos em tudo o que cantamos? Nós cremos realmente em todas as letras que nós cantamos? Em cada palavra, nós cremos? Tudo isso que eu e você, tudo que nós cantamos, realmente saiu do nosso coração? Realmente saiu lá do fundo do nosso coração? Realmente tem verdade em tudo que a gente cantou? Realmente a gente foi sincero no que a gente dedicou nesse momento de louvor para Deus? Porque a parte do louvor é uma das partes tão importantes quanto o momento da palavra. Nenhuma é menos ou mais importante. Porque as músicas são a palavra cantada. E ela produz o mesmo efeito. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que ela penetra juntas e medulas, discernindo os nossos pensamentos. Nós cantamos a palavra de Deus. Ela produz o mesmo efeito. Mas o quanto nós vivemos aquilo que cantamos, o quanto nós damos crédito àquilo que estamos cantando, o quanto realmente nós deixamos descer para o nosso coração e vivemos com convicção quando declaramos que no nome de Jesus há poder, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele é invencível e inabalável, que o amor dEle é acima de qualquer amor, que o nome dEle é sobre todo nome, que nós pertencemos a Cristo. Até onde tudo isso é verdade na minha vida e na vida de cada um de vocês? Para um pouco para pensar nisso. Isso é muito, muito, muito sério. Porque sem a gente perceber, a gente vai se tornando religiosos. E é só mais uma música. E é só mais uma frase dizendo que Jesus tem poder, que Ele venceu a morte. Meu Deus, Ele venceu a morte. Tem noção? Alguém mais pode me dizer que conhece alguém ou conhece a história de alguém que venceu a morte? Alguém? Se alguém, levanta a mão, me mostra, eu quero saber quem. Ninguém venceu a morte. Ele tem poder sobre a morte. E a gente canta isso assim como se a gente estivesse numa conversa boba. E a gente fala de Jesus como se Ele fosse o nosso vizinho. E isso está me preocupando com a minha vida.
E acredito que precisa ser uma preocupação de todos nós. O quanto o nome de Jesus tem se tornado banal. O quanto há verdade no que nós cantamos, no que nós falamos. O quanto nós somos verdadeiros fora da igreja. O quanto nós somos sinceros com esse Jesus quando ninguém está vendo. Quando ninguém vai saber. Ele está lá. E o quanto nós temos realmente vivido esse evangelho. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou falar uma coisa rapidinho, porque eu acho que é interessante falar para vocês, porque para mim também foi muito legal quando alguém me explicou isso, eu entendi isso. Todo mundo sabe quem é Paulo? Eu vou voltar, lembra uns cultos atrás, eu acho que não estava todo mundo no culto. Quando a gente pergunta assim, todo mundo sabe alguma coisa? Amém, é como se todo mundo estivesse na sala de aula dizendo, sim, professor, eu sei, entendeu? É tipo isso, a gente pergunta amém, se todo mundo dizer amém, beleza, todo mundo sabe, não precisa explicar. Agora, se todo mundo ficar quieto, daí a gente tem que explicar, né? Porque nem é todo mundo que sabe. Então, vamos perguntar de novo. Todo mundo sabe quem que é Paulo? Amém? Todo mundo sabe, não precisa explicar. Todo mundo sabe quem foi Timóteo? Esse foi mais fraco. Então, tem alguns que não sabem. Então, Timóteo foi um moço que Paulo escolheu ele para andar com ele. E Timóteo, como não era judeu, Paulo mesmo circuncidou ele. Para que quando eles fossem pregar para os judeus, eles tivessem um crédito. Porque na época, se tu não fosse um incircunciso, tu não tinha crédito na pregação para os judeus. Então, Paulo, a história conta que Paulo mesmo circuncidou Timóteo. E Timóteo começou a andar com ele. E nessa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo já está preso em Roma, esperando para ser decapitado. Então, olha o privilégio do cara. Timóteo recebe a última carta do apóstolo Paulo. E para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi um dos maiores vultos do Novo Testamento. Ele escreveu 12 livros do Novo Testamento. E Paulo era um perseguidor da igreja. Para você perceber como Deus faz do nada tudo. Então, Timóteo tem o privilégio de receber a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Que foi essa carta. E o apóstolo Paulo escreve assim para Timóteo. Eu quero ler com vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, eu te exorto, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas traduções dizem assim, aviva o dom que há em ti. Outras dizem, desperta o dom que há em ti. E isso me chamou muita atenção. E eu fui bisbilhotar um pouco para tentar saber esse lance de aviva, desperta. E eu busquei algo que para mim eu não sabia, e eu acho que é interessante vocês saberem, porque até a gente estava conversando ali atrás antes de começar o culto. Tem coisas que é muito legal, e eu já falei aqui outras vezes, vou falar de novo. É interessante. Agora quase todo mundo tem a Bíblia NTLH, a tradução NTLH. A gente falou isso, vou falar de novo. Tenha outras versões, tá? Porque tem palavras interessantes que, às vezes, numa tradução diferente da outra, tu vê assim que, parece que um monte de escama cai dos teus olhos e tu percebe qual que era a essência do texto. Então é legal tu ver em mais de uma tradução. Se tiver condições de comprar um dicionário do grego para o português, para estudar o Novo Testamento, ou do hebraico, que é do Velho Testamento, para o português, é muito legal. Eu fui pesquisar isso, qual é a essência do texto no grego, tá? E diz assim, algumas traduções ali das Bíblias que nós temos acesso em português. A RA traduz por reavivar o dom que há em ti. A NVI diz para manter viva a chama do dom. A NTLH diz para conservar vivo o dom. Mas daí olha só, Paulo usou um verbo decorrente de um substantivo zopiron, uma espécie de fole que se usava para assoprar
o borralho quando as brasas precisavam ser acendidas. Todo mundo já fez churrasco ou já viu alguém fazer churrasco? Quando tu vai botar fogo, ou faz uma bolinha de papel higiênico com um pouquinho de azeite, ou bota uma garrafa, vai fazendo um monte de amarração de jornal, depois tira a garrafa do meio, daí bota álcool dentro, daí bota fogo, depois bota uma brasa de carvão no meio, daí o fogo começa a espalhar. Ou tem gente que vai botando um monte de azeite, tem gente que, meu Deus, tem vários jeitos de fazer. Só que assim, se tu só fizer isso, o fogo não vai pegar. Sempre, ou pega um pedaço de papelão, ou pega um jornal, qualquer coisa, tu vai abanando o fogo. Tu vai fazendo com que a chama vá aumentando, a chama vai aumentando. Conforme a chama vai aumentando, o calor vai pegando e vai acendendo as outras brasas. Pronto. E o que Paulo quis dizer para Timóteo, não é que Timóteo estava andando meio que desviado, ou, estava com a fé dele fria. Não, o que ele quis dizer para Timóteo é lembrando ele, porque Paulo tinha a intenção de que Timóteo continuasse a carreira de Paulo. Paulo sabia que ia morrer, ia ser decapitado, ele estava preso para isso. Então ele viu uma esperança de que o evangelho continuasse a sendo difundido, e o Timóteo era o cara. Ele via o fogo de Deus, a chama que ardia no coração de Paulo, ele via no coração de Timóteo. Por isso, ele escreve para Timóteo e diz isso, para que Timóteo se lembrasse de sempre estar reativando a chama no coração dele. Porque depois que tu parou de assoprar o fogo vai começar a queimar as brasas. E as brasas vão ficando vermelho, e daqui a pouco ela começa a ficar cinza, e vira em cinza e apaga. O fogo vai apagar. Agora, se tu manter colocando brasa, assoprando, o fogo e o calor se mantém e o fogo é constante. E essa era a ideia de Paulo, com essa carta para Timóteo. Que ele não deixasse que a fé dele se esfriasse, que ele não deixasse que o fogo começasse a diminuir, que ele não deixasse que começasse a ter mais brasas do que chamas. Essa era a ideia de Paulo, e essa é a essência do texto. E é isso que eu quero trazer para a minha vida, que Deus falou muito comigo e para vocês. E aqui entra o que Cristo oferece para cada um de nós. Porque para um pouco para pensar, Timóteo andou muito tempo com Paulo, e ele viu Paulo passar por 2 naufrágios, e dizendo, vamos lá. Ele viu Paulo ser apedrejado e não morreu por isso. Ele viu Paulo ser preso 3 vezes. E Paulo sobreviveu isso e dizendo, vamos lá, e vamos lá. E daqui a pouco ele recebe uma carta de Paulo, como a última carta anunciando a morte dele. Imagina, o desânimo. Daí tu para um pouco e leva essa mesma história lá para os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus entrando no templo, quebrando tudo com autoridade, e ninguém prendeu ele, e Jesus disse, vamos. Viram Jesus pregando no templo, enfrentando os fariseus. Eles viram Jesus entrando na cidade, e os perseguidores tentando arrumar um jeito de pegar Jesus para ser preso, e Jesus passando. E assim foi durante muito tempo. E daqui a pouco, Jesus é preso. Eles viram Jesus multiplicar pães. Imagina, eles estão com fome e Jesus vai lá e pega o que eles têm e multiplica para uma multidão. Imagina a gente andando com Jesus. Meu Deus, eu não vou sair nunca de perto desse cara. Eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Porque tudo que Jesus oferecia era suficiente. E não mudou. Ele continua sendo suficiente para mim e para vocês. Mas o problema é que a gente encheu de outras coisinhas. E a gente tenta encaixar outras coisas com a necessidade que temos, deixando que não só mais Cristo preencha as nossas necessidades, mas a gente sempre precisa de alguma coisinha a mais. E a gente não percebe que essas coisinhas vão tirando a essência de o que Cristo oferece. Basta. De que não precisamos de mais nada. Porque se vocês forem ver, depois que Jesus é preso, eu acredito que havia uma esperança. Quando eles tiveram a ceia, Jesus anunciou a eles que alguém iria trair. Mas será que eles maquinaram na cabeça dele que alguém ia trair Jesus, que Jesus ia ser preso, que Jesus ia ser crucificado? Eu acredito que quando Jesus foi preso, havia uma esperança neles, de que quem sabe Jesus fosse solto. E aí, as coisas começam a acontecer. Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus havia anunciado. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis. E aí Jesus morre. Eu imagino que quando Jesus morre, eu acho que, para eles,
Tipo, acabou. Porque todos nós somos fortes. Todos nós temos uma fé, de repente, constante, até chegar a um primeiro problema. E eu acho interessante, e eu quero que vocês vão comigo a isso, se nós ir um pouquinho para frente nessa carta, nós vamos ver Paulo falando assim, ó. Deixa eu achar aqui. No mesmo 2 Timóteo, só que no capítulo 3. E o versículo 1, que fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruciais sem amor para com os bons, sem domínio de si. Nós vivemos nesse tempo, onde ninguém tem domínio mais, parece. E se tu for ver as pessoas que estão mais envolvidas no pecado, quanto mais se envolve, mais se afunda. E quando tu acha que a pessoa chegou no limite, ela consegue ir mais profundo. E o diabo vai levando. E eu ouvi uma história interessante, uma ilustração, uma mulher caminhava em cima de um muro, e de um lado, é só uma história, tá? De um lado tinha os anjos, e de outro lado tinha demônios. E os anjos chamavam para ela, vim para este lado. E ela continuava em cima do muro. E os demônios não faziam nada. E até que ela perguntou, e vocês não querem que eu vou para o lado de vocês? E aí um dos demônios respondeu, o muro também é nosso. Se a gente ficar em cima do muro, não preciso falar mais nada. Porque senão a palavra de Deus não diria, que se você andar morno, eu vou te vomitar. É nojento, mas é sério. Não adianta a gente ficar em cima do muro. A gente precisa escolher. Ou a gente vive e Jesus é real, e Ele é suficiente, e Ele basta. E a gente confia todas as coisas da nossa vida. Ou então, a gente larga e se afunda no pecado. C.S. Lewis escreveu no final da vida dele assim: o bem que eu quis fazer, eu não fiz. Mas também o mal, eu não consegui fazer bem feito. Porque depois que tu tem uma experiência com Cristo, existe uma consciência dentro de ti. Existe um Espírito Santo. E esse Espírito é o Espírito de Cristo. E ele te acusa do teu erro. E nem pecar direito tu não sabe. Tu não consegue mais. Tu não consegue mais pecar. Tu não desfruta mais. Porque tem algo te acusando. Porque tu sabe que não é por ali. Só que não adianta andar em cima do muro. Não adianta. O que Cristo oferece, Ele é. Eu quero que isso fique muito marcado na cabeça de vocês, como ficou na minha. O que Cristo oferece, Ele é. É suficiente. Não precisa de mais nada. Mais nada. Eu quero que vocês ainda leiam outro versículo aqui comigo, que é na sequência. 2 Timóteo 6, agora volta, que foi o primeiro texto que a gente leu. Só que vai para o versículo 8. A gente leu até o 7, a gente leu o 6 e o 7. O 8 diz assim: Segunda Timóteo 1, 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador,
Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Olha a convicção que Paulo tinha de quem era Cristo, de o que ele era em Cristo. Eu não sou nada sem Cristo, mas em Cristo, eu sou o que eu preciso ser, o que é suficiente, porque Ele me completa. E há muito tempo atrás, eu senti muito, mas muito assim, que eu precisava fazer alguma coisa pelos meus colegas. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer de alguma forma, fazer com que eles entendessem quem era Jesus. Só que só com as minhas palavras, eu pensei em, na hora da gente vir embora, eu pegar e começar a pregar dentro do ônibus. Eu comecei a maquinar um monte de coisa na minha cabeça. Alguma coisa eu queria fazer, assim, não sabia o que. E um dia eu vi um vídeo. E eu quero passar esse vídeo para vocês, é bem rapidinho. Esse vídeo diz o que Cristo é para cada tipo de pessoa. Não há desculpa. E isso é a essência para mim, para dizer para vocês que o que Cristo oferece, Ele é. Esse vídeo diz, ninguém inventou isso aqui, foi tudo tirado da Bíblia, tá? E eu gravei esse vídeo em 100 e poucos DVD, eu acho que foi. E eu distribuí para cada um dos meus colegas, e o que sobrou, eu e a minha esposa, fomos na sinaleira e entregamos para as pessoas na sinaleira, dizendo o que Cristo é. Porque aqui não tem desculpa, mas eu sou isso, tem uma palavra para ti também, mas eu sou aquilo, porque Ele é suficiente para todo e qualquer tipo de pessoa. Bota o vídeo aí, por favor. Porque aquele que vem do alto está acima de todos. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Para o artista, ele é o apogeu da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, a estrela da manhã. Para o astrólogo, o sol da justiça. Para o padeiro, o pão da vida. Para o carpinteiro, a árvore da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o peregrino, o caminho. Para o estrangeiro, a porta. Para o médico, ele é o bálsamo. Para o educador, ele é o mestre. Para a pedagogia, ele é o alfa e o ômega. Para a matemática, o primeiro e o último. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o poeta, a mais bela poesia. Para o músico, ele é a mais linda canção de amor. Para o fazendeiro, ele é o semeador. Para o floricultor, a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Para o advogado, ele é a testemunha fiel. Para o jornalista, ele é boas novas. Para o filósofo, ele é a sabedoria. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso. Para o sedento, ele é a água da vida. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o soldado, ele é o comandante. Para o cristão, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele é o Rei dos Judeus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei da justiça. Ele é o Rei da terra e do céu. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. O seu amor é sem limites. Ele é eternamente forte, totalmente sincero, eternamente firme, imortalmente gracioso, imperialmente poderoso, é imparcialmente misericordioso. Ele é o maior fenômeno que atravessou o horizonte deste mundo. Ele é a peça central de qualquer civilização.
Ele é inigualável, é incomparável, a ideia mais elevada da literatura, a maior personalidade da filosofia, a doutrina fundamental da teologia. Ele dá força aos fracos, compadece dos encarcerados, ele guarda e guia, cura os feridos, ele levanta os caídos, perdoa pecados, liberta os cativos, ele defende os oprimidos, ele recebe as crianças, abençoa os jovens, ele estima e dignifica os idosos, ele atende aos necessitados, ele recompensa os diligentes, ele defende os injustiçados, ele é a chave do conhecimento, a fonte da sabedoria, a porta do livramento, é o caminho da paz, é a estrada da santidade, ele é a plenitude da felicidade. Sua vida é incomparável, sua bondade ilimitada, sua misericórdia eterna, o seu amor não tem fim. Sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reinado é justo, seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é imbatível, ele é irresistível. Não se pode viver sem ele. Os fariseus não o suportaram, mas perceberam que não poderiam impedi-lo. Pilatos não lhe pôde acusar e Herodes não conseguiu o matar. A morte não foi capaz de lhe dominar e o túmulo não conseguiu lhe segurar. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Não, amém? Amém? Ele é tudo isso. Tá vendo como a gente fica indiferente às vezes? Nossa, olha quanta coisa. Jesus é tudo isso. Jesus é suficiente. Jesus é tudo. O que mais que a gente precisa? Paulo diz para Timóteo: aviva o dom que é em ti. Algo que Deus colocou dentro dele. Quando nós aceitamos Cristo, Deus dá algo dentro do meu e do teu coração. Mas só eu e tu podemos abanar e acender essa chama. Esse é o nosso papel. Pedro precisava sair do barco. Andar sobre as águas era com Jesus. Quem ia sustentar ele sobre as águas era com Jesus. Mas ele precisava dar o passo dele, precisava sair de dentro do barco. Se ele não saísse, ele não ia andar sobre as águas. Ele teve a confiança, ele confiou, ele acreditou. A minha função e a tua é abanar esse dom que Deus colocou dentro de cada um de nós. O Espírito que pairava lá no início sobre a face das águas. O Senhor colocou dentro de mim e de ti. E o que a gente tem feito com isso? O quanto a gente tem alimentado isso? Tu sabia que se a gente parar de comer durante 4 dias, o nosso organismo reconhece que a gente não precisa mais de alimentos. Se a gente aguentar 4 dias sem comer e sem tomar água, o organismo reconhece que tu não precisa mais comer e nem beber água. E tu morre sem comer e sem tomar água. Teu organismo, ele vai segurando as energias, tu vai ficando fraco, e tu não precisa mais comer, tu não sente fome e nem sede, e tu morre depois de 4 dias. Imagina espiritualmente falando. Ah, mas como que eu vou avivar isso que está dentro de mim? Eu nem sei o que Deus colocou dentro de mim. Cara, Ele colocou o Espírito dele dentro de mim e de ti. Só precisa abanar isso, fazer com que essa chama não se apague, porque Ele é suficiente. Mas como eu vou fazer isso? Lendo a palavra. Só lendo a palavra. Mas eu não consigo ler, eu durmo. Dorme lendo a palavra. Ah, mas não importa, dorme lendo. No começo tu vai dormir. Tu vai ler 5 minutos, vai dormir. Depois tu vai ler 10, vai dormir. Depois tu vai ler 15, depois tu vai ler 20. Daqui a pouco tu vai ver que tu não dorme mais. E daí tu vai começar a ler mais, e mais, e mais. E essa fome é insaciável. Tu não vai parar de ler. E tu vai ver que coisa que tu não entendia, tu vai começar a entender. Só que se tu não der o primeiro passo, Pedro saiu de dentro do barco. Sai do teu comodismo e começa a ler. Não importa se tu vai dormir lendo, mas lê. A gente não consegue viver uma vida cristã só de culto. Não tem como, é impossível. É impossível. A nossa menor parte de cristão é dentro da igreja. A maior parte é fora. E eu acredito que Deus foi inteligente com isso. Porque a intenção é exatamente essa.
para que a gente ganhe as outras pessoas, para que a gente traga as outras pessoas para viver isso, para desfrutar isso. Mas o quanto eu e você temos abanado isso que Deus colocou dentro de mim e de vocês. O quanto que isso é vivo, o quanto que essa chama é viva. O que tu sente quando eu falo Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que sente? O que tu sente? O que tu sente? Não sente nada. Até quando a gente vai andar indiferente a isso? Imagina tu chegar lá no fim e o Senhor dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Mas eu não te conheço. O que adiantou? A gente vive um mundo de aparências. A gente vive um mundo onde não há mais relacionamentos. É tudo raso. É tudo raso. Tu conversa com alguém hoje, amanhã tu não conversa mais. Tu tem contato hoje com a pessoa, amanhã tu nem sabe mais quem é. As conversas hoje é os emotion, é as carinhas. Essas são as conversas. Sorriso, uma cara triste, um choro, vermelho, tá brabo. E esses são os nossos relacionamentos. E o nosso relacionamento com Jesus, a gente vive num nível raso, só que a gente quer desfrutar coisas que só lá no profundo podem acontecer. E olha, é sério, como a gente vai oferecer algo para alguém do qual a gente nem conhece? Não adianta eu ser uma bênção aqui dentro da igreja e lá fora não ser. E eu falo isso com propriedade para vocês, porque durante muito tempo foi assim. Isso é uma casca que tem que cair da gente. Eu era uma bênção na igreja, mas em casa não. Mentiroso, estúpido, grosso. E depois eu casei. E sabe o que acontece? Eu levei isso para o meu casamento. Entende? Não estou xingando ninguém, eu não sou ninguém para xingar vocês. Tenho um monte de coisa para me corrigir. E essa palavra é para mim também. Mas eu não gostaria que vocês tivessem que sofrer coisas que eu sofri. Eu não gostaria que vocês tivessem que aprender caindo. É melhor alguém que já caiu e se machucou, mostrar para vocês a cicatriz, não faz. Senão tu vai ter isso aqui também. Então, desperta isso que está dentro de ti. Faz com que Cristo seja suficiente. E o resto é resto. Vai acontecer. É consequência. Não precisa andar ansioso, preocupado. Te dedica mais para Ele. Ele vai se dedicar inteiramente para ti. Ele que tem o maior amor é suficiente em todo o tempo. Em todo o tempo. Em qualquer circunstância. Para que daí sim, quando isso estiver vivo dentro do teu coração, porque Paulo sabia que viria dias de perseguição para Timóteo, assim como veio com ele. Mas Paulo combateu o bom combate até o fim. E ali, esperando para ser morto, ele estava escrevendo uma carta. Estevão, quando foi apedrejado, ele pediu misericórdia de Deus para o povo, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Para que Deus perdoasse eles. Olha a misericórdia, um coração cheio de amor, cheio da presença de Deus, porque nós, nos nossos sentimentos, meu Deus, coitado de mim e de ti, a gente é cheio de raiva, de rancor, de estresse, mas quando Cristo vem por inteiro, a gente começa a entender, calma, Ele é suficiente. Ele basta. Ele basta. O ano passado, aconteceu uma coisa, quero testemunhar para vocês, alguns já sabem, porque esse é o lance de quando a brasa no teu coração estiver cheia, para que tu possa começar a partilhar isso com os outros, porque daí tu vai ter fé.
E tu vai ter confiança em saber que o Cristo não é só o que está no videozinho ali, dizendo que é tudo que Ele é, ou que está aqui na palavra de Deus. Não, que é uma verdade, e que tu pode ter confiança, e que tu pode, sem medo, fazer compromisso, porque Ele é vivo, Ele é real. O ano passado, o colega do meu pai teve um AVC não, ele teve eles não descobriam o que era, se era leptospirose, se era febre amarela. Ele começou a ter múltipla falência dos órgãos. Internaram ele, foi para a UTI, e eles chamaram todos os familiares do meu colega e disseram, é bom você ficar perto, porque ele não passa dessa semana. Os rins dele começou a parar agora também, o fígado dele estava parando, só que ele não tinha assim, os outros sintomas da febre amarela. Daí ele tinha alguns sintomas que pareciam leptospirose, mas não era, daí eles não sabiam o que era. E daí um dia eu estava em casa, e eu sonhei comigo falando para o Maicon, que é o meu colega, dizendo para ele assim, ora pelo teu pai, coloca as mãos sobre ele, e declara o poder do nome de Jesus que ele vai ser curado. E eu sonhei com aquilo e fiquei inquieto, falei para minha mulher. E chegou no outro dia no trabalho, eu estava cortando o caminho dele. Porque, e se não dá certo? E se eu falo que Deus falou comigo para ele colocar as mãos sobre o pai dele e orar, porque a fé dele não importava, mas a minha era suficiente para que Cristo curasse ele? E se não funciona? E se o pai dele não é curado? Como é que fica? Como é que fica a minha cara com ele? Como é que fica o meu testemunho perante os outros colegas? É o medo, a insegurança. Porque, na verdade, eu não acredito em tudo o que a Bíblia diz que Cristo é. Porque, na real, eu não vivo tudo o que a Bíblia me diz que eu posso viver quando Ele vive em mim. E eu fiquei me segurando. Até que, aí eu comentei com o Leandro, que todo mundo conhece, pai do Davi. E daí o Leandro disse para mim, tu vai ter que falar. E daí eu chamei ele, e naquele dia de noite ele ia viajar. Foi o dia que ele me contou, que eu pegava carona com ele na época. E daí eu disse para ele, Michael, eu sei que tu não acredita, que tu é meio cético, assim, não acredita muito em Deus e tal. Eu disse, mas eu tive um sonho com teu pai, e sonhei que Deus mandou eu te falar que era para te colocar as mãos sobre ele e dizer que em nome de Jesus ele ia ser curado. E daí ele ficou me olhando assim bem sério. Assim. Daí eu disse, tu faz isso? Não sei nem se eu vou poder entrar lá. Daí eu disse, tá, mas se tu puder entrar, tu faz? Daí ele, tá, eu faço. Daí no outro dia, ele me ligou, ele mandou um WhatsApp. Daí ele disse assim para mim, era meio-dia. Ele disse, eu fui na visita agora do pai, e quando eu entrei lá dentro, só me vinha tudo na cabeça dizendo para eu botar as mãos sobre ele e dizer que em nome de Jesus ele era curado. E daí ele disse, eu botei as mãos sobre ele e eu falei o que tu falou, em nome de Jesus tu é curado, pai. E daí ele disse, eu me arrepiei tudo, cara, e senti uma coisa naquele lugar que eu nunca tinha sentido. Daí eu disse para ele, Jesus curou teu pai, Michael. Eu tenho certeza disso. No final da tarde, os rins dele voltaram a funcionar. Na quinta-feira, o fígado, os intestinos tinham parado, ele começou a ter as necessidades de voltar a fazer, tiraram a sonda. Na terça-feira da outra semana, ele veio para casa. O pai dele está bem, foi curado. Glória a Deus. E se eu não tivesse falado? E se eu tivesse olhado para o meu medo? Reaviva o dom que há em ti. Acende a chama. Assopra para a brasa ficar alta. Não tenha medo. Vai com convicção. Mas como? Lê a palavra. Te prepara. Porque Deus não vai usar de qualquer jeito. Seja bênção, não só aqui dentro da igreja, lá fora. Seja o melhor filho para os teus pais. Seja o melhor irmão.
Seja o melhor aluno da escola. Seja o melhor colega. Faz o melhor que tu pode. O melhor não é tirar só 10, tá? É ser o melhor em tudo que tu fizer. É fazer como se tu estivesse fazendo para Deus. Porque Ele habita dentro de ti e de mim. É o Espírito dEle dentro de mim e de ti. É Ele que nos dá a convicção. É Ele que traz a luz nas trevas. É Ele que traz a mudança. Amém? Amém? Assim para mim é amém. Convicção, certeza. Assim a gente tem que andar na fé. Porque não importa quando vier dificuldade, a gente está forte, a gente vai conseguir vencer. Pelas nossas forças, não, coitados, somos miseráveis. Mas pela força daquele que está dentro de nós, bem alimentado. E nós, muito mais alimentados, convictos de quem Ele realmente é, de o que Ele pode fazer, e não nós. Eu quero ler só mais um versículo com vocês, que é Isaías 53. Para ficar mais convicto, eu quero que tu não esqueça disso, que fique marcado, que é o que marcou para mim. O que Cristo oferece, Ele é. Tudo o que Cristo ofereceu. Ó, lê todos os evangelhos e depois vem me falar. Lê todos os evangelhos e depois me procura. Eu quero que tu me fale, eu quero saber a tua experiência. Que tu está lendo e vendo Jesus fazendo um lodo com guspe e curando o cego. Dele dizendo para o coxo, levanta e anda. O que Ele oferecia, Ele era. Ele é a vida. Isaías, capítulo 53. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pôde falar da sua linhagem? Até aqui. É assim que eu tenho essa convicção na minha vida. E eu tenho buscado cada vez mais isso. E eu desejo que você busque isso. A gente precisa falar com autoridade de quem a gente segue. A gente precisa ter autoridade quando a gente fala. A gente precisa ter propriedade quando a gente fala de Jesus. Não é qualquer um aí da rua. É Jesus. É o meu e o teu Salvador. É aquele que venceu a morte. É aquele que humilhou o diabo. É aquele que tem poder sobre todas as coisas. Sabe, tu vê aí muita gente falando sobre vários e vários assuntos. Vamos colocar de pé, parecer que está terminando. Tu vê as pessoas falando de vários e vários assuntos. E tu vê elas falando com propriedade, muita propriedade. E elas falam convictas, com convicção. E daí a gente vai falar de Jesus, parece que a gente tem medo, sabe? A gente fica todo receoso, e a gente cuida, e a gente corta caminho. Essa palavra é muito forte. A gente precisa ter convicção de quem a gente está falando. O trabalho não é nosso. A gente só precisa descer do barco. Se a gente descer do barco, se colocar à disposição, cara, é Ele que faz tudo. É Ele que te sustenta, o Espírito dEle está dentro de ti. É Ele que coloca a palavra na tua boca. Qual palavra? Essa que tu lê, que tu coloca em prática na tua vida.
Que isso seja a essência para minha e para a tua vida. Não precisa de mais nada. O que Cristo oferece, Ele é suficiente para mim e para ti. Como isso? Começa a ler a palavra. Começa a colocar a palavra em prática. Seja crente, não só aqui dentro, lá fora. Porque quando a gente for lá fora, é consequência. A gente vai ser uma baita bênção aqui dentro. Em todas as áreas. E olha só, não se preocupa achando que só é um dom se tu estiver aqui em cima. Só é um dom se eu pregar. Só é um dom se eu cantar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Não é só pregar. E a Bíblia, nem só cantar. E tu não vê a Bíblia dizendo que tu vai receber o maior galardão porque tu usava o púlpito da tua igreja. Não. Tem gente que deu um ministério de oração. Eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho para terminar, que já está passando. Tem uma senhora na igreja que eu ia antes. Ela é bem velhinha. Todas as vezes que eu tive problema, quando eu saía da igreja assim, ela me abraçava e ela dizia assim: estou sempre orando por ti, Raul. Eu estou sempre orando por ti. E eu não era o único. Eu vi ela falar para um monte de gente. E esses dias ela falou para um amigo meu, ela falou assim: fala para o Raul que eu ainda oro por ele. Alguém vê ela orando por mim? Alguém de vocês sabe quem ela é? Eu tenho certeza que eu só estou aqui hoje por causa dela. Ela é um dos motivos. Ela é um dos motivos. Ela é um desses motivos. E ninguém vê. E não tem ninguém aplaudindo ela. Eu sou um de quantos que ela faz isso. Quantas pessoas oram por você? Quantas pessoas tu pode orar? Que quem sabe nem vai saber quem tu é, mas que vai receber coisas da parte de Deus através da tua oração, da tua vida. Isso é um ministério gigante e que não está aqui em cima. Abraçar as pessoas, amar elas, ouvir. Não é só dizer: cara, eu estou contigo. Tu está comigo mesmo? Então me dá teu telefone, para na hora que eu estiver na dificuldade, eu te ligar de madrugada para te orar comigo. Tu me dá teu telefone? Isso é levar meu fardo. Isso é me ajudar. Eu preciso disso. Pega meu telefone. E daí quando eu estiver na dificuldade, pode ser que seja às 3 da manhã. Pode ser que seja 10 minutos antes de ter que acordar para trabalhar. Que a gente não gosta de acordar quando antes do relógio despertar. E aí, está disposto a isso? Isso é um ministério. E é gigante, é um dom. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Deus. Te exaltamos. Porque não precisamos de mais nada. Porque o que tu nos oferece é o que tu é. E nos basta. Não precisamos de mais nada. A tua graça nos basta, Senhor. Que favor é esse do qual não merecíamos? Tu pagou tudo. E como tua palavra nos fala, nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas tu nos chamou para a luz. E o que podemos nós fazer é tudo isso, Senhor. Nós só queremos te dizer essa noite, Deus, com as nossas mãos levantadas para ti: eis-nos aqui, Senhor. Assim como Samuel falou, envia-nos a nós, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme tu desejares. Nos dá um desejo, uma fome insaciável pela tua palavra, Senhor. Reaviva o dom que tu colocou dentro de cada um de nós, Senhor. Assim como tu fez com Timóteo, Senhor. Nos ajuda a estar sensíveis, para estar sempre assoprando, para que essa chama venha estar cada vez mais forte e que não venha se transformar em brasa, Senhor. Nós queremos andar contigo em todos os momentos, Deus. Nós queremos ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, Senhor. Te revela-nos, Senhor, através da tua palavra. Se não líamos hoje, a partir de hoje, fizemos um compromisso contigo, Deus, de ler mais
a Tua palavra, Senhor, de dormir lendo, não importa se seja 15, 20, 30 minutos, Deus, mas para que isso desencadeie uma fome pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Ela que penetra nossas juntas e medulas, Senhor. Ela discerne os nossos pensamentos. Ela é o nosso socorro bem presente, Deus. Porque elas são as Tuas próprias palavras, Senhor. Que elas sejam vivas em cada um de nós. Que elas sejam eficazes. Nós queremos levantar as nossas mãos para Ti, Deus. Nós queremos levantar as nossas mãos para Ti e declarar uma canção, Senhor. E nessa canção entregar o nosso coração por inteiro, Deus. Aquele cantinho que ainda nós guardávamos, aquele lugarzinho que nós colocamos uma porta e não deixávamos Tu entrar, Senhor. Tu é livre essa noite. A porta está aberta para Ti, Senhor. Tira aquilo que não te desagrada, Senhor. Coloca pessoas à minha volta e na volta dos meus irmãos, para servir de pedestais, Senhor, para dar o telefone, para orar comigo de madrugada, quando a dificuldade chegar, Deus, quando aquele desejo do diabo vier me atingir, Senhor. Coloca pessoas para me ajudar, Senhor. Coloca pessoas para orar por mim. Coloca pessoas para mim orar, Senhor. Que nós sejamos uma juventude fortalecida, cheia da Tua palavra, convicta do Jesus Cristo que servimos, Senhor. Aleluia. Bendito é Teu nome, nós queremos cantar a Ti, Senhor. Pois só Tu és digno. Há um nome que sobre todo nome está. Cante com convicção. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Vamos declarar nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é Deus. Nome sobre todo nome é Senhor Jesus. Nome sobre todo nome é. Declare isso com convicção. Nome sobre todo nome nome sobre todo nome é Senhor.
Seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. Seu nome é digno. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. Seu nome é digno. Só as vozes. Seu nome é santo. Nós te adoramos cantando, Senhor, dizendo que teu nome é santo, que teu nome é digno, Senhor. Nós nos unimos, Senhor, aos anjos que em todo o tempo dizem: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E é a este Cristo que servimos, aquele que era, que é e que há de vir. E nós te aplaudimos essa noite, Deus, porque confiamos em Ti. Aleluia, glória a Ti, Senhor.